Vanuke Anekovungu, um dia, noite Vanuke é o nome. Estou muito feliz, estou muito contente de estar aqui com vocês esta noite. Alguém disse, olha, eu conheço o Neto já há muito tempo. E alguém disse assim, olha, você estava fazendo uma EBF quando o Neto participou? Mas eu conheço ele quando eles estavam casando lá em Cuiabá, né? Pastor Neto. Era pastor da Terceira Igreja Batista em Cuiabá. Mudou de nome a Igreja Batista Betel. Eu cansei de ser pastor de Terceira. Mas, amém. Estamos em Mato Grosso do Sul, meu estado querido, onde eu nasci, onde eu tive o privilégio de conhecer Jesus. Eu tive o privilégio de conhecer Jesus de uma forma muito especial. Vovô, ele vinha sendo preparado para ser o sucessor do pai como futuro curandeiro da tribo. E ele andava com aqueles apetrechos do futuro curandeiro. Colar, bracelete, tudo que o identificava como futuro curandeiro da tribo. Mas ele encontrou um missionário norte-americano. Ele encontrou um missionário que foi pregar lá entre os Terenas, na região de Sidrolândia, aldeia Buriti. Tivemos lá. Teve um caso interessante lá, com os nossos irmãos que estavam lá, os seminaristas. Vou contar bem rápido assim. Estavam dormindo, João e Abel. De repente, pastor Abel, João, não se mova. O que foi, Abel? Não se mova. Eles estavam dormindo na rede. Tem uma cobra pendurada aqui. Não, João, não faça isso. Cadê a lanterna, Abel? Cadê a lanterna? Não, ela vai me pegar. Senhor, o Senhor me trouxe aqui para morrer picada por uma serpente, né? E com muita dificuldade, o João pegou a lanterna. Cadê onde ela está? Focou. Era a gravata do Abel. Lembra-me? Ficou marcado. Era a gravata dele que estava pendurada no punho da rede. Amados, então o vovô vinha sendo treinado. E ele encontrou com Jesus. Arrancou todos aqueles objetos que o identificavam como futuro curandeiro da tribo. E um dia o pai dele disse, Neco, o que está acontecendo com você? Nada, pai. Cadê os colares? Cadê o bracelete? Cadê as coisas que identificam você como curandeiro da tribo? E ele diz, pai, eu não quero essa vida para mim, não. Eu não quero porque eu conheci Jesus. Eu conheci Jesus e Jesus entrou dentro da minha vida e eu não quero essa vida para mim. Mamãe estava com 3 anos de idade. Hoje mamãe está com 96 anos de idade. Mamãe estava com 3 anos de idade. O pai dele pegou, deu uma surra nele, bateu nele, porque ele tinha feito isso. E começou a perseguição do próprio pai. Aí ele teve que sair daquela aldeia e foi para a cidade de Aquidauana, onde tem uma aldeia, tem um distrito chamado Toné. Ali tem várias aldeias. Ele tinha uma tia ali, uns 260, 280 quilômetros, mais ou menos, de onde ele estava. E no meio do caminho, passando em Aquidauana, na margem esquerda do rio Aquidauana, ele encontrou o irmão dele. Disse, mano, vamos ficar por aqui mesmo. Ele tinha levado uns boi, umas mulas, falou, vende isso aí, compra essa chácara aqui, 8 hectares. Vovô comprou. E ali eu nasci. Ali nasceu uma igreja. Tem um livro escrito por Roberto Cardoso. Roberto Cardoso escreveu um livro chamado Do Índio ao Bugre. E ele conta a história do vovô Neco, o índio que canta. Ele não tinha ainda conhecimento da palavra. E o que eles faziam? Tinha um pé de árvore onde eles se reuniam e ficavam ali cantando. Cantavam muito. Vários hinos e netos, e ficavam cantando. E foi justamente naquele período que Roberto Cardoso chegou e viu aquela turma, ele disse, o índio que canta. E ali, ele atravessou o rio Aquidauana, a nado, foi até a Igreja Batista de Aquidauana. Quem era o pastor lá? Era o pastor Altino Vasconcelos. É uma família muito tradicional no meio batista, que é pai dos Vasconcelos, da primeira do Rio de Janeiro, né? E aí, o vovô passou a frequentar a escola bíblica dominical e falou para o pastor Altino qual que era o objetivo. Passou um tempo,
O pastor Altino chamou ele, orou por ele, falou, Neco, agora você pode abrir a sua igreja. Aí ele abriu a igreja, e em 1959 eu nasci, ali naquele local, na aldeinha de Anastácio. Eu, com 10 anos de idade, eu conheci Jesus através de um acampamento bíblico. O pastor Haroldo Reimer, junto com a equipe da Palavra da Vida, foram lá, e Terezinha Chirazal, que é a esposa da Morumbi, ela era bem novinha ainda, ela que levou a mensagem para as crianças. Naquela manhã eu entreguei minha vida para Jesus. Com 14 anos eu estava em Araçatuba, estudando no Instituto Bíblico de Evangelização de Araçatuba. Terminei em 79, fui para Cuiabá, onde eu conheci Neto e Estela, onde eu trabalhei como evangelista na PIB de Cuiabá. Depois eu fui para o Rio de Janeiro, aí eu vim para São Paulo, casei, e depois que a minha filha nasceu, a Laura nasceu, 2 anos depois nós voltamos. Voltei para ser diretor de um Instituto Bíblico, um seminário lá em Anastácio, Índios preparando índios. E, por falta de sustento, eu tive que assumir uma igreja, a Igreja Batista de Niuaque. Pastorei em Niuaque, pastorei Jardim, e, por último, foi Guia Lopes da Laguna. Falei, olha, chega, já não quero, vou me aposentar, né? Vou fazer o trabalho com as tribos. Vim para Campo Grande, onde minha esposa trabalha também, que ela é professora na UEMS, professora do mestrado da Universidade Estadual, e as minhas 2 filhas estavam ali também fazendo residência médica. Eu tenho 2 filhas, ambas são médicas. E voltei, cheguei na 4ª Igreja Batista, falei, vou ficar aqui sentada. Pastor Marcelo disse, olha, que bom que você veio. Eu já conheço o pastor Marcelo há muito tempo. Que bom que você veio, Emílio. Você vai ser meu pastor de missões. Estou lá. Sou pastor de missões e trabalho nas comunidades, tanto terrena como toda. Eu tive no Amazonas, eu tenho convite para ir agora, em novembro, lá entre os irmãos Suruí, em Rondônia. Então, o meu trabalho é capacitação, treinando pastores e líderes. Esse é o meu trabalho. Tem algumas fotos que eu gostaria de passar, por favor. Tem algumas fotos que a gente tem aí do nosso trabalho. Aqui, amados, nós temos hoje no Brasil muitas comunidades. Nós temos, em pleno século, nesse século, muitos brasileiros não sabem ainda a realidade das tribos brasileiras. Recentemente eu estava falando da igreja, pastor, os índios falam a mesma língua? Não. Nós temos hoje, no último censo, nós temos aí 274 nações indígenas, com 150 línguas totalmente diferentes uma da outra. E aí também são tribos que não têm nada da palavra de Deus, nem tampouco missionários. Pode passar. Aí, pode passar, pode ir para frente. Aqui, os terenas. Mato Grosso do Sul tem 27 municípios que têm aldeias indígenas, comunidades tradicionais indígenas. Desses 27 municípios, quantas igrejas batistas será que a gente tem lá? Alguém poderia dizer quantas igrejas? 27 municípios, tem aldeia, tem cidade, tem município que tem 10 aldeias. Quantas igrejas batistas a gente tem? Uma igreja batista organizada entre os terrenos? Ou quantas? Alguém chuta aí? 2? Mais alguém? 5. Só temos uma igreja batista organizada nas comunidades. Tem missão, mas igreja mesmo, a Igreja Batista da Lagoinha, lá no município de Aquidauana. O meu desafio é
abrir pelo menos umas 10 igrejas batistas nas tribos. É o meu desafio para até 2027. Então, é dessa forma. Continua lá, passa para frente. Aqui, olha, essa foto é lá em Rondônia. Você vai, essa aqui que está bem na frente, ali do lado, é minha irmã, que ela faz o trabalho comigo também. São 2 irmãs minhas que fazem o trabalho comigo. Lá, você é recebido com todo carinho. E eles têm o maior prazer em oferecer o alimento para você. Eles ofereceram um jacaré assado aí, está vendo? Agora, se você não come o jacaré, você não está recusando a comida, você está recusando eles. Então, tem que participar, né, Milene? O suco lá, né, Milene? Vai para frente. Irmãos, era o meu carro que eu estava vindo do Paraguai. Aqui na fronteira, perto de Amambai, eu entrei para Paraguai dentro, eu tenho um amigo lá, pastor Cipriano Ayala. Nós estávamos voltando quando a gente bateu numa anta. A anta tinha uns 300 quilos, mais ou menos. Estava eu e minhas 2 irmãs. Pela glória de Deus, não aconteceu nada, só a anta morreu. Mas perdemos todo o nosso equipamento. Máquina de fotográfica que eu trouxe, a gente morou nos Estados Unidos, eu trouxe uma máquina profissional, acabou ali. Retroprojetor foi para lá também. Então, além de perder o carro também, né? Então, são coisas que a gente enfrenta no nosso trabalho lá no Mato Grosso do Sul. Pode seguir em frente, só mais... nessa foto diz tudo, né? O nosso objetivo, através da capacitação, é levar para os pastores a palavra de Deus. Por quê? A maioria dos pastores indígenas nunca passaram por um seminário ou um instituto bíblico. Agora é que estão passando. Mas a maioria daqueles que estão lá no fundão mesmo, no meio da mata, nunca passaram por uma escola de treinamento, mas estão lá, fazendo a obra. Então, o nosso objetivo, nessa capacitação, nesse treinamento, é levar algo para eles. Tem mais uma ainda? Parece... É a nossa instituição. É a instituição que apoia a comunidade tradicionais na América do Sul através do compartilhamento dos saberes. É o nosso ICREP. Eu e minha esposa aqui trabalhamos e nós temos alguns irmãos que nos apoiam nesse trabalho. Por quê? Onde nós vamos, nós levamos um grupo. Irmã Norma faz parte do nosso ministério. Ela leva o treinamento para o pessoal que trabalha com o departamento infantil. Aí eu tenho um outro jovem, que é seminarista, ele leva o trabalho na área de tesouraria, secretaria, organização da Escola Bíblica Dominical. E eu dou o curso de treinamento para os pastores e para os líderes. Então, é esse trabalho que a gente vem desafiando. Nós ganhamos uma área da nossa filha, das nossas filhas. E essa área fica no município de Anastácio, 125 quilômetros de Campo Grande. Ali nós construímos um local onde nós iremos levar os pastores indígenas para dar o treinamento. Fica bem próximo do rio. Então, durante o dia tem o treinamento e à noite vão pescar para comer o peixe lá, né? Tá? Então, esse é o nosso trabalho. E precisamos, ali na nossa área, nós precisamos ainda melhorar, precisamos construir um galpão, precisamos construir uma área de lazer, um campo de futebol, né, nesse local. Então, Deus tem nos dado também esse ministério. Amém? Amém. Irmã Sandra não pôde vir, como eu falei para o pastor Neto, os pais dela são bem de idade e a mãe tem problema de saúde, e ela não pôde vir porque os irmãos saíram, foram levar alguém no aeroporto, e eu ficar sozinho. Como ela está aí, eu vou ficar com os pais, não vou não, tá bom? Mas amém. E Deus tem nos capacitado. Não sei de que forma, de que maneira, mas sai. Por quê?
Quando eu vou para as aldeias dar o treinamento, a gente faz o café da manhã, o almoço e a janta para os participantes. Por quê? Porque se eu falo, vai almoçar na sua casa, eles não voltam mais, porque a maioria moram longe. Uma aldeia fica 80 quilômetros, 60 quilômetros, né? Então, aí a gente tem que fazer o almoço junto com os pastores. Teve um dia, nós íamos sair na sexta-feira para um treinamento e não tínhamos nada. Que geralmente a gente leva mistura também, né? A Sandra, eu falei, Sandra, e agora? O que nós vamos fazer? Ela olhou para mim e disse, vamos pescar. E bom, levantamos no outro dia cedo, pegamos nossos anzóis e fomos pescar. Naquele dia nós pegamos 68 curimbas, toda enorme, de 2 quilos para cima. Limpei, coloquei na caixa de isopor, falei, irmãos, eu não pude trazer carne, eu não pude trazer frango, mas eu trouxe peixe para nós. Foi a maior festa para os pastores. Terminou o treinamento, cada pastor saiu ainda com 3, 4 peixes levando para casa. Então, é dessa forma que Deus supre as nossas necessidades ali no trabalho que a gente tem realizado. Como eu disse, amados, missões. Missões estão no coração de Deus. Domingo passado foi dia do missionário batista, né? Eu estava pregando na Igreja Batista de Jardim Guiva, e onde eu preguei estava sendo comemorado ali o dia do missionário batista, né? Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, é um texto onde Jesus envia 70 missionários de 2 em 2 para fazer a obra. Capítulo 10, verso 1. Amém? Se não achou, Lucas está bem aí. Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas 10. Verso 1. Depois disso, o Senhor designou outros 70, e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhe disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peça ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, e eu estou enviando como cordeiro entre os lobos. Não leves bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não salde ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para você. Fique naquela casa. E comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fique mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, como o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver, e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam, até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés, sacudamos contra vocês. Fique certo disto, o reino de Deus está próximo. Amém? Amém. Amados, o que é ser um missionário? O irmão tem uma ideia, o que é ser um missionário? Será que você é um missionário? Será que você foi escolhido para ser um missionário? Missionário é aquela pessoa que ela recebe uma incumbência. Você um dia foi chamado, você um dia foi salvo pelo sangue do Cordeiro derramado ali na cruz.
E você foi comissionário como um missionário. Não importa quem é você, de onde você veio, o que você faz, mas você é um missionário. Por quê? Porque você está levando boas novas a alguém. Boas novas que aconteceu na sua vida, que transformou a sua vida. Isso é ser um missionário. Levando boas novas a pessoas que não têm o conhecimento pleno da verdade, né? E esse missionário sai, assim como saíram esses 70. Mas por que 70? Será que tinha alguma coisa a ver, pastor? 70 que foram designados para isso? De repente, podia ser, por exemplo, lá no Sinédrio, eles tinham 70 conselheiros. Então, de repente, o Senhor, 70, vai lá, vamos mandar. E isso mostra para nós que havia muita gente além dos 12. 12, teve um lá que teve um problema, mas no meio desses 70 a gente não tem problemas, não é mesmo? E eles saíram. Vão lá. Olha, vocês vão encontrar, da mesma forma como Deus falou com Ezequiel, né? Vocês vão encontrar homens de cara fechada, de duro de coração. Vai lá. Pregue a palavra para eles. Se você chegar numa casa saudável, paz do Senhor e houver paz, fique ali. Participe ali com eles. Coma até jacaré assado, né? Coma com eles, né? Então, é dessa forma. Deus nos capacitou, Deus nos enviou. E é interessante que Deus supra as nossas necessidades. Deus não deixa o missionário à mercê. Amados, meu sogro e minha sogra são católicos roxos. Sabe aquele católico que está com a Rede Vida ligado 24 horas na casa da minha sogra? Meu sogro foi passar uma semana com nós lá em Mato Grosso do Sul. Chegou lá, gostou tanto, ficou um mês. Quando faltava poucos dias para ele vir embora, ele perguntou para a Sandra: Sandra, qual que é o cardápio? Era um domingo, qual que é o cardápio de hoje? A Sandra falou: pai, olhou assim, mostrou para ele no armário: só temos arroz. Ele ficou muito bravo, muito chateado. Meu sogro, ele sempre, como ele não é cristão, mas ele se preocupou com a comida dentro de casa. E ele comprava, no Ceasa, comprava sacos. E ele ficou muito chateado. Que falta de organização, onde já se viu não ter comida. Quando ele falou isso, eu entrei para dentro do quarto. Eu ajoelhei na minha cama e disse: Senhor, o Senhor não me trouxe aqui para ser humilhado pelo meu sogro. Eu quero que o Senhor tome providência. Tome providência, não sei de que forma. Eu não tinha um centavo no bolso. Passou-se alguns minutos, de repente bateu palma lá em casa. Eu olhei e falei: ô, pastor, tudo bem? Eu vim passar o dia com o irmão. Falei: mais um para comer o arroz com a gente. Mais um para comer arroz com a gente. E, como é o costume lá, quem é mato-grossense gosta de um tereré, oferece um tereré geladinho, bem gostoso, né? E começamos a conversar ali, tomando tereré. Passou um momento, eu disse: ele disse: mãe, vai lá, pega as coisas lá. Ela foi lá, ela pegou uma caixa, uma cesta. Eu me lembro como se fosse hoje. 2 pacotes de macarrão, 2 frangos, batata, cenoura, alface, tomate. Olha um monte de comida. Eu me lembro também bem daquele marrom glacê, sabe? E 2 latinhas de leite, de creme de leite. E as 2 foram para a cozinha preparar aquele banquete. E terminou e falou: mandou chamar o meu sogro, que ele tinha ido. Os meninos estavam moendo uma cana, ele ficou lá no engenho. Lá. Daí ele veio, fazendo aquela operação tartaruga. Sandra: vem, pai, o almoço já está posto na mesa. Ele foi para o banheiro, lavou a mão. Eu me lembro como se fosse hoje, irmão. Ele entrou assim na porta. Ele viu aquela mesa farta. Ele passou a mão na cabeça dele e falou assim: olha, vocês são espirituais demais. Eu falei: nada disso, Paulista. Meu Deus é fiel. Ele nunca me abandonou. Dessa forma, os 70 foram. O Senhor providencia. Não se preocupe em levar alforje, não precisa levar sandália, não precisa
ficar saudando, porque a saudação daquele pessoal lá era aquela saudação muito longa. Ficavam conversando, aquela melação toda. Não faça isso, não. Não perca tempo. Anuncie as boas novas. Vamos lá, prega a palavra. Então, isso dá também para nós oportunidade. Onde você estiver. Não seja um agente disfarçado, não. Prega a palavra. O seu companheiro de trabalho, lá na escola, prega a palavra para ele. Você é um missionário, e você foi comissionado para isso. Prega a palavra no seu bairro, no seu vizinho. Então é isso que Deus está mostrando, sabe? Você encontrará subsídios para levar essa palavra transformadora. Eu me lembro, eu estava em Rondônia uma vez, e nós fomos visitar um ancião, orar por ele, que ele estava bem doente, e ele estava acamado. Ele estava deitado numa rede feita de fibra, ele mesmo que fez. Chegamos ali, ele estava deitado na rede, eu sentei do lado direito, o outro missionário do lado esquerdo, e começamos a falar para ele, conversando com ele. De repente, eu olhei, aquelas lágrimas escorriam no olho dele, assim, sabe? Escorria. Aí ele olhou bem dentro do meu olho e disse assim: Patrício, por que você vê isso agora? Mamãe, papai, a minha esposa, meu filho morreu. E muitos da aldeia morreram e não ouviram essa mensagem. É de doer o coração, amados. Muitos índios ainda estão caminhando de passos largos para o inferno, porque não tem ninguém para advertir ele, para barrar ele de continuar essa jornada para o inferno. Ezequiel 3,18 diz: quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu nada disseres para advertir esse perverso do seu mau caminho, sabe o que vai acontecer? Eu vou requerer do seu sangue daquilo, eu vou requerer de você. Por quê? Porque você não pregou, porque você não falou. Eu fico muito chateado, triste, quando eu vejo relatórios da nossa denominação, relatório bonito, e não tem nenhuma igreja. Só tem uma igreja entre os terenas. 27 municípios com aldeias. E não temos nada. O trabalho batista tem, os pentecostais estão lá. Aquelas igrejas imediatas estão lá. Mas os batistas estão simplesmente de braços cruzados, lá no Mato Grosso do Sul, sem fazer nada. Nós precisamos despertar. Eu fico feliz quando eu chego numa igreja e o pastor diz: olha, nós temos um missionário, nós sustentamos o missionário. Então é isso, Deus está querendo, sabe, que a igreja batista se envolva com missões. Você vai se assustar quando você chega lá no céu, se olhar, tem um baita índio com aquele cocarzão do seu lado. Mas é de todas as tribos, todo aquele hino que nós acabamos de cantar. É para todos. E é responsabilidade sua, minha, de levar a mensagem da palavra de Deus para essas vidas. E os 70 foram comissionados para isso. Deus, Ele está comissionando você para isso também. Você não pode ficar, sabe, à mercê. Naquele momento, quando Jesus estava passando pelo mar da Galileia, ele olha aquelas terras de Gadara. Ele nunca tinha entrado lá. Aí, de repente, ele vai. Quem que ele encontra? Ele encontra um endemoniado. Um endemoniado que era tristeza, era uma coisa assim, um horror para aquela cidade. Prendiam ele com corrente, ele quebrava tudo. E ele morava num cemitério. E quando Jesus chegou lá, o que aconteceu? Mais de 2.000 porcos se despencaram, porque ele falou: olha, os demônios, faz com que a gente entre nesses porcos. E, de repente, o que aconteceu? Você pode ver o texto. Aquele homem foi
transformado pelo poder de Deus. De repente, você viu aquele homem que andava nu, que era problema para a sociedade, que era um homem totalmente desenganado pela sociedade. Mas, de repente, você vê ele sentado perto de Jesus. Eu imagino, sabe? De terno e gravata. Sentado ali perto de Jesus. Por quê? Porque Jesus transformou aquela vida. Mas o mais interessante que eu acho foi aquele momento quando Jesus estava indo embora. Qual foi o pedido do gadareno? Jesus, deixa eu ir com você. Eu quero ir com você. Mas qual foi a palavra de Jesus? Fica aí. Fala para os seus parentes, fala para os seus vizinhos, fala para os seus irmãos, para essa cidade que houve uma transformação na sua vida. E quem fez essa transformação foi Jesus, o Filho de Deus. Amado, é isso que nós precisamos como cristão, como verdadeiros cristãos, anunciar para o mundo aquilo que o Senhor Jesus fez na sua vida. Imagine quem era você. E agora, quem é você agora, no presente momento? Uma pessoa lavada, regenerada e transformada pelo poder de Deus. Nós temos muitos índios se convertendo, amados. Pelas comunidades por onde eu ando, muitos delas, pastor, nós queremos um missionário aqui na nossa comunidade. Nós queremos um professor aqui, ensinando as nossas crianças. Nós precisamos de um enfermeiro aqui, pastor. Poucas pessoas se abrem o coração para ir para as tribos. Muito índios estão lá sedentos da palavra de Deus. O que nós estamos fazendo? O que você tem feito? Eu espero que essa igreja continue sendo uma igreja missionária. Quando você está dedicando o seu dízimo, a sua oferta. Quando você está se colocando também, pastor, estou aqui para trabalhar na área de música, no departamento de EBD, no departamento de ação social. Estou aqui, pastor, eu quero trabalhar. Eu quero fazer alguma coisa. Você está se dispondo a fazer a obra do Senhor e está sendo bênção. Se você não pode ir, você pode orar. Naquele momento em que você está lá orando, eu tenho certeza que você tem um momento que você separa para orar, né? Para ler a Bíblia e orar. Tem ou não tem? Quando você estiver ali orando, lembra dos missionários. Lembra do pastor Emílio, que livre das antas, das capivaras, não foi só anta não, sabe? Eu atropelei capivara, já atropelei ema, já atropelei jacaré na estrada. Então, lembra do pastor Emílio, dos perigos que a gente passa ali, sabe? Enfrentando as rodovias ali do Mato Grosso do Sul. Não só do Mato Grosso do Sul, todo o estado do Brasil onde a gente tem ido levar a capacitação para o povo indígena. Que você ore. Coloque a presente, não só eu, mas nós temos vários. Eu tenho meu amigo, pastor Carlos Gunther Krieger, e irmã Wanda, lá entre os Xerentes. Pastor Carlos Gunther Krieger está aposentado. Ele foi para lá jovem. Assim que ele casou com a irmã Wanda, foram para os Xerentes. Hoje, eles conseguiram traduzir a Bíblia para os Xerentes, mas estão lá trabalhando. Terena, eu não posso viajar, porque dói muito minha coluna. Mas ele viaja, vai dirigindo de Miracema até a aldeia. Por quê? É o amor. Junto com ele está o pastor Reinaldo de Matos e Gundru. Também já estão bem velhinhos, mas fazendo a obra. Entre os terenas, nós tínhamos 2 missionárias da Wycliffe, irmã Beth e Nancy. Mas Deus tirou elas, levou elas. E só temos o Novo Testamento. E não tem ninguém dando continuidade no trabalho. Nós não temos, entre os terenos, nós não temos a Bíblia toda. Cadwell, não tem nada também. Chavante, não tem nada.
Então, nós precisamos orar para que Deus coloque nas mãos dos povos indígenas a palavra de Deus, traduzida na sua própria língua. Porque quem é de uma outra nacionalidade e aprendeu português, não sonha em português, sonha na língua de origem. Não é mesmo? Ele sonha na língua de origem, não sonha na segunda língua, sempre na primeira língua. Aquilo fica gravado, sabe? Quando você lê a mensagem, a palavra de Deus na sua própria língua, fica gravado na sua mente e no seu coração. Ore para que Deus mande, para que Deus envie mais obreiros para anunciar a palavra de Deus aos povos indígenas do nosso país. Que Deus te abençoe. Vuca Panavó, vamos para frente. Não vamos ficar parados. Não vamos ficar de braços cruzados, mas vamos levar essa mensagem. Se Deus tem falado em seu coração, dedica a sua vida para Ele. Se Deus tem te colocado nesta igreja, é porque Ele quer que você seja uma bênção nesta igreja. Que você abençoe a igreja, o pastor, os irmãos, toda a família, toda a diretoria da igreja daqui. Amém? Que Deus possa te usar e te abençoar nos propósitos que Ele tem colocado em seu coração. Amém. Neto, muito obrigado pelo privilégio que você me dá de poder trazer aqui um rápido relatório do nosso trabalho. E eu tenho certeza que eu estou aqui, eu vou conseguir mais vidas, pessoas que estarão orando pelo meu trabalho, por nós ali no Mato Grosso do Sul. Amém.